E hoje o Respeita a Minha História é com a Alessandra, sua idade, 30, cidade que você mora. Fortaleza. Alessandra, conte para mim e para os guardiões sobre a sua história. Quem que é a Alessandra? Bom, a Alessandra é uma pessoa, filha da Cleonice, né, mais conhecida como Nice. A minha mãe, ela me criou sozinha, né, até os 6 anos de idade. Então, ela, assim, ela foi o meu exemplo desde cedo em casa, né, de sempre ser uma mulher batalhadora, uma mulher guerreira, né. Ela trabalhou muito duro para sempre me dar tudo que eu sempre precisei, né. Então, assim, ela foi minha mãe e o meu pai durante um tempo, né? Até que ela encontrou uma pessoa muito boa, graças a Deus, que foi o meu pai, o Milton. Não é pai de criação, foi meu pai mesmo. Mesmo não sendo pai de sangue, ele me criou, me deu todo o amor, todo o carinho. Coisa boa. Então, assim, eu sou muito grata à minha mãe e comecei, assim, a namorar, né, querer essa. Eu sempre gostei muito de cuidar de crianças, de ter. Porque eu tenho irmãos, né? Então, assim, eu sempre cuidei das minhas irmãs, eu sou a mais velha. Então, eu sempre gostei de criança, eu sempre gostei de casa, eu sempre gostei de cuidar dessas coisas. Então, eu comecei a minha vida muito cedo, né? Com Eu fui quantos anos? mãe. Eu fui mãe com. Fiquei grávida com 14 anos, Começou a namorar com quantos anos? com 13, com o 13. Kenson, é. E ficou Eu grávida? fiquei grávida com 14 anos 14 anos. e nessa época muita gente pensava: "Ah, casou porque tá grávida, né". E não foi porque eu estava não foi porque eu estava grávida, foi uma escolha minha mesmo de querer Sim, ficar grávida. O meu filho, ele foi planejado por mim, e eu benção. orei por ele, quando eu estava grávida. Antes de engravidar, eu orei por ele, para que Deus me mandasse ele, porque eu queria muito ser Ser mãe, mãe, aos 14 anos. que benção. E aí com 15 anos eu tive ele, e o pai do Ele Kenson, quem? o Gabriel. O Gabriel. Isso, meu anjo. E aí o pai do Kenson, ele era apaixonado com o neto. Ele falava assim pra mim que ele só tem o Kenson, que é o meu esposo, Sim. e a irmã dele, que é a Kívia, eu quero, ó, 6 netos de cada. Eu falava No. assim: "Meu Deus do céu, 6 netos". E assim, o Gabriel foi o único neto que ele conheceu. Quando o Gabriel nasceu, em 2010, logo ali no começo de 2014, ele veio a falecer, né, devido a uns problemas de saúde. E o Gabriel foi o primeiro e único neto que ele conheceu. Depois você teve mais 2 filhos, quem são eles? Depois, em 2017, eu tive o Miguel, Miguel, e em 2019 eu tive o o Rafael. Rafael. Uhum. E tudo com Kenson, né? Tudo com Kenson, Ou tudo com o seja, mesmo né, tem nome. que respeitar a sua Tem que história. E tá aceitar. casado com o Kenson até hoje, 16 anos faz agora em julho. em Junho, julho. junho faz E por 16 falar anos. nisso, hoje vocês estão 15 dias longe, que o Kenson é nosso diretor administrativo, está em Goiânia, está voltando agora hoje, né? Está Exatamente. Ó. voltando. Vai matar a saudade agora, hein? Volto, morrendo de saudade. Talvez vai fazer até outro filho aí. Por falar em filho, talvez vai fazer até outro filho aí. A filha, né? Eles Ele tem querem, essa vontade, né? A que gente tem tem. a vontade de uma mulher. Quem sabe ela vem hoje, né? Se for da É. vontade de Deus, né? Ó, voltando para cá, nessa sua trajetória, nós falamos dos filhos, da sua mãe. Alessandra, no trabalho. Onde você já trabalhou? Fala para mim as suas trajetórias. Trabalhou de quê? Eu comecei a trabalhar, desde muito nova eu comecei a trabalhar, eu trabalhava com bordados. Isso para mim é um trabalho, né? Muito nova, qual Eu idade? tinha uns 10 anos, eu trabalhava com No bordados e a gente bordava roupa, né? crochê, aqueles. Não, lantejoulas, Ah, pedrinhas, né? Também para aquela marca Pitbull, né? Bordava sim, aquelas calças. Então, minha mãe, ela pegava muita remessa de roupa e a gente fazia esses bordados, né? Manuais em casa. Dali a gente tirava uma renda, né? Para sim. complementar. Então, eu fazia bordados, né? Com 10 anos. E aí eu gostava também, olhava criança também de vizinhos, levava para a Como escola babá, como babá. E assim que eu depois. me casei, eu fui trabalhar como jovem trabalhadora, que foi pelo CESAM, no Tribunal Regional do Trabalho, Em Goiânia. em Goiânia, em Aparecida de Goiânia. Aí eu trabalhei 2 anos, porque era contrato, né? Então eu cumpri meu contrato lá durante 2 anos, onde eu aprendi muito também, né? E logo de lá eu fui para. Trabalhei na Oi também como call center. E por último eu trabalhei na Apivida, Na né? Pivida. Como recepcionista num centro de imagem. E foi bem nesse período da Apivida que o Kents recebeu um convite para vir para Evergalden, né? Mudar de Goiânia e vir para Fortaleza, né? Sim. Como que foi na hora que o Kento chegou para você? Eu já sei dele, né? Como que foi a sensação dele. E depois nós vamos compartilhar com vocês aqui também.
Mas eu quero saber de você, como que foi aquela sensação de falar assim: "Mudar? Fortaleza? Como assim? Tá louco? Eu tô junto". Qual que foi? Fala a verdade pra nós. Pra mim foi a sensação, tipo assim, eu vou pra onde ele vai. Pra onde ele for, eu vou junto com ele. Eu Se ele tô falar dentro. que ele vai pra outro lugar, eu vou junto com ele. Então, assim, eu casei com ele, eu sou a esposa dele, então pra onde ele for, eu vou estar junto com ele, independente do que aconteça. Então, Top. no momento que ele chegou, eu estava de plantão nessa Nap na Vida. Vida à noite, e ele me ligou, me contou bem, super feliz, né. "E aí, o que que você acha?" Eu falei assim: "Uai, se você quiser ir, eu bora". Ele: "Mas e seu trabalho?" Eu falei: "Oxe, eu peço conta, bora". Simples assim? É, e aí ele falou assim: "Só que chegar lá, você não vai estar empregada". Eu falei assim: "Ué, chegar lá eu arrumo um emprego lá, uma cidade grande, né". Sim. Eu já tinha pesquisado no YouTube como é que era Fortaleza, como é que era aluguel, como é que o pessoal daqui, as comidas, tudo, eu já tinha pesquisado, né. Quando ele me falou depois, né, eu Aham. fui pesquisando É, para porque a gente entender um foi pouco nós mais. fomos fazendo um trabalho de longas datas no Kenton, foi tipo 3 meses, eu falei: "Kenton, ó, você vai ter que mudar pra Fortaleza", a longa data, aí foi acho que o período que ele falou pra você: "Ó, bem provável que a gente tem que mudar pra Sim, Fortaleza". Era pra vocês virem em janeiro, nós antecipamos pra pra outubro. foi, a gente veio saiu lá de Goiânia dia 3 de novembro, a gente chegou aqui dia 3 de 3 de novembro de novembro. 2020. Então, assim, ele chegou à noite, falou pra mim: "Olha, eu recebi a proposta, e aí, o que que você acha?" Eu falei assim: "Uai, bora, eu tô dentro, vou pedir". Aí, né, nessa mesma semana eu já fui organizando, já pedi conta, né, ali abri mão de estar ali na empresa e vim com ele pra cá, né, e E ele deixou claro pra você que você não estava contratada? deixou. Deixou claro, né. Aham. Isso a gente falou bem claro pra ele também. Quentes, você está indo. Você vai ter local para você morar. Você agora, sua esposa quiser ir agora ou não, mas como que vai fazer? Ele, não, vamos embora. Então agora eu tô sabendo por quê. Você que passou essa confiança ainda para ele, né? Falou, não, vamos embora, eu tô junto. E Sempre top. foi assim, eu sempre passei pra ele: "Não, independente de onde você for", né, ele quando ele veio me falar, eu acho que ele já sabia, porque eu sempre fui muito assim, entendeu? Entendi. Ele falar assim: "Olha, eu tô indo morar", que a gente já umas histórias mais antigas, né, da Antigas. nossa convivência, a gente já passou por muita coisa junto, né, que é muito tempo, e aí onde a gente já morou de favor, enfim, onde ele falava que era pra ir, eu sempre fui Ia. com ele. Top. Sempre fui, sempre E sempre ajudei. nesse período que você chegou aqui, aí você conheceu o Evogard através dele, isso Sim. é fato então, é uma pergunta que eu ia te fazer. Então a gente já sabe que você conheceu o Evogard através do Kentos. E como que você começou a trabalhar no Evogard então? Fala pra nós aí. Pode abrir o coração. Ele chegava em casa, né, os meninos, o Rafael, quando a gente veio pra cá, tinha 1 ano e 8 meses, era bem pequenininho, né. Mas eu sempre gostei muito de trabalhar, né, eu acho que isso não atrapalha o fato de eu ser mãe, né, Sim, trabalhar fora, então eu sempre gostei. E aí ele chegava em casa: "Nossa, eu tô com muito cadastro", porque foi no início, então, assim, era muita coisa, né. E na época era só ele no administrativo, né, sim. tinha Não um outro ra existia nem a Neomar ainda. não existia. E aí, na hora que ele chegava em casa com o computador, eu: "O que que você está fazendo?" Aí ele: "Ah, eu tô cadastrando aqui, né, os associados, tal". "Como é que é?" Aí tinha aquela questão de sempre fechar o mês, as vendas para ver, né, e tal, e eu: "Deixa eu ver, como é que cadastra? Como é que faz isso?". E ali ele já foi me mostrando, ele: "Olha, é assim". Ele: "Nossa, com muita demanda". Eu falei: "Não, pois me dá aqui, deixa eu te ajudar". Aí eu peguei e aprendi, né, fazer cadastro, emitir boleto, fazer essas coisas, e já ajudava ele ali. Quando ele Aham. sempre chegava em casa, eu já ia colocando a mão na massa já para aprender. Deixa que eu ajudo aqui. Deixa que eu ajudo, aí eu sempre ajudei ele nos processos. Então, você ajudou ele nos processos de cadastro. Então, seu onboard foi feito na sua casa e sem você ser contratada. Isso. Olha o tanto que é importante o companheirismo no casal, né? Da É, esposa ou do esposo também. Olha só, por isso que tem que respeitar a história da Alessandra. Porque ela poderia muito bem chegar em casa, o Kenzo chegar na casa dele, e ia falar assim: não, não, tudo bem, tá aí, hoje eu já fiquei com os meninos mesmo, e se vira aí agora. Isso faz parte. Não, pera aí, me dá aqui que eu vou te ajudar. E por isso que hoje ela tá onde tá aqui dentro da Evogard, né? Então, Alessandra, e depois, qual foi a sua trajetória quando falamos assim, ó, vem, Alessandra, trabalhar com a gente? Você lembra qual que foi o primeiro cargo seu dentro da Evogard? quando me chamaram para ir pra Evogard mesmo, pra empresa, me falaram que eu ia cuidar da assistência 24 horas, né. Só Aham. que ainda não estava definido, né, para Os cuidar ainda os processos, processos, né, e tal, porque estava organizando devido à vinda de Goiânia, né. sim.
E aí, quando eu entrei lá, eu entrei no dia 1º de dezembro de 2020. Foi o primeiro dia que eu fui para a empresa, eu lembro até hoje. 1º de dezembro de De 2020. 2020. Foi o primeiro dia que eu fui para a empresa. E aí, quando eu cheguei lá na empresa, tinha a recepcionista e o Kenton numa salinha bem. Tipo Aham. assim, uma Bem salinha bem furreca pequenininha, mesmo. era bem pequenininha, quase não tinha espaço, né? Sim, E aí eu cheguei, aí ele, olha, por enquanto ainda que o seu setor ele ainda não vai entrar em funcionamento devido a verificar como é que vai ser, tudo certinho, funcionamento, telefone e tal. Você vai ficar aqui me auxiliando em tudo que eu preciso. Foi fechado. E aí eu fiquei auxiliando ele lá nos cadastros, cancelamento, tudo que tinha de administrativo eu fazia de cobrança, emitia boleto, falava com os associados, fazia tudo, né? E aí logo em seguida, no começo de janeiro, eu me tornei assim recepcionista também, né? E assim lá na quando eu comecei, a gente cuidava de tudo, não só dos atendimentos, mas a gente cuidava da limpeza, a gente cuidava da empresa ao todo, né? Então, assim, aí eu fui para a recepção, fiquei um tempinho lá, até a gente fazer a nova contratação, sim. onde teve um processo seletivo que, assim que você chegou de Goiânia, né, para Isso. ficar Eu também cheguei definitivo, eu cheguei uns 60 dias depois que você entrou na empresa. foi Eu cheguei ali dia para o 10 de final janeiro. de isso. E aí, quando você chegou, a gente começou a iniciar o processo que foi ele todo o processo de uma loucura também de organizar o departamento de sinistro, organizar os setores, né, aos Sim, colocar poucos, ordem na casa, né. colocar ordem na casa, justamente. E aí foi onde a gente contratou uma recepcionista, né, e eu voltei lá para dentro para ficar com a Era a salinha, Grazi, né. e isso, era Era A Grazi que entrou. E aí eu voltei para ficar lá na salinha já junto com o Kenson, e aí fazendo tudo, cobrança, cancelamento, e logo veio renovação, tudo que tinha para fazer eu sempre fazia. E aí logo em seguida veio a assistência 24 horas, né? Aí foi uma responsabilidade muito grande. E ainda é, né. Ainda é muito grande, né? Hoje também é muito grande porque assim eu lido com pessoas que são os Sim, meus liderados. Então acaba que para mim lidar com pessoas também é uma com responsabilidade muito certeza. grande, Hoje né? são quantas pessoas que você lidera? Só no seu Hoje departamento? são 7, 7. 7. São quantos atendimentos que tem hoje da assistência 24 horas? A gente já está chegando em 4.000 atendimentos já, mensal. Mensal. Uhum. Olha só que loucura aí, aí tem que respeitar a história. Você jamais imaginaria isso, né, que ia ter um dia comandar uma operação, uma empresa, que você comanda uma empresa hoje com 7 colaboradores, e uma operação de 4.000 atendimentos mensais. Aí é o que eu digo, fazer o que precisa ser feito. Então lá atrás você já estava sendo preparada, sem falar: "Ah, essa empresa não vai me pagar, essa empresa não vai não sei o quê", mas ó, tem que respeitar a história mesmo da Alessandra. E aí eu atendi a assistência ali 24 horas no começo, né? Porque eu entendi a realidade da empresa, que você e o Léo, você, né, o Léo e o Diego veio para cá para levantar ainda mais o nome, a marca Ivogard, Sim, né, para crescer. E sempre com essa visão que vocês passam para a gente, que é ser família, ser transparente, a visão, tudo que vocês têm se encaixa muito com o perfil da minha família, né? benção, coisa E boa. então, assim, por isso que eu sempre me dediquei, né? Eu sempre falei pro Kenzie, a gente não vai desistir, a gente vai ficar aqui em Fortaleza, porque a gente deixou a família lá em Goiânia, né? É, Mas eu sempre passei para ele, né, às vezes, saudade da irmã, porque era sim, tem muito hora que bate a apegado, saudade sim, aí, sim. Mas eu sempre fui um pouco mais durona por esse lado, e eu firmando. falei, não, nós vamos ficar aqui. E aí, voltando, eu fiquei na assistência, atendi a assistência durante 1 ano e 6 meses, sozinha. Atendimento, né, Atendimento, de tocava madrugada. de madrugada, de noite, às vezes, tipo, eu estava tomando banho, caiu a ligação, eu ia lá correndo e atendia. Então, qualquer horário. Eu nunca, graças a Deus, eu nunca deixei ninguém sem atendimento, eu sempre atendi todo mundo. Hoje, os nossos atendentes que passam aqui 24 horas no ar-condicionado, eles estão em casa mesmo, né? Tá em casa. Não sabe como é que você atendia, não, Não Alessandra. sabe não. Tem que respeitar a história. Alessandra, quais são as conquistas que você teve, o que você tem, o que você está tendo a partir do momento que você entrou na Evogade? Quais foram elas? As conquistas que eu tive foram tanto físicas, no meu ponto de ver, emocionais, né? Eu cresci muito como pessoa, eu aprendi muito mais. Quando eu entrei, era tipo eu e o Keynes. Então, assim, hoje eu olho para a empresa ao todo e meu olho ele brilha. Tipo assim, eu fico cheia de emoção. Quando eu vejo esse tanto, Grande eu fico, gente, colaborador. quanta gente tem aqui na empresa hoje. Então, assim, é muito lindo ver o crescimento da empresa, ver o quanto de pessoas que está vindo participar da empresa,
o engajamento do time. Então, assim, isso é muito bom para mim. Eu amo ver isso, né? E financeiramente também mudou demais a minha vida, né? Quando eu morava em Goiânia, já teve época assim que as coisas realmente não são fáceis, Pra ninguém, não é fácil para ninguém, pra ninguém. né? Então, assim, já teve dia de, tipo, a gente não ter como comprar um leite para os meninos, né? Acontece. Então, assim, depois que eu vim para cá, realmente a gente passou ali. No começo foi muita luta, mas hoje eu tenho certeza que a gente está colhendo o fruto de tudo que a gente plantou no início, Amém. né? Que a gente está, assim, nos elevando financeiramente e Sim. emocionalmente. Emocionalmente por quê? A gente procura mais ajudar as pessoas, eu procuro mais a Deus, eu quero que minha filha, os meus filhos, a minha família, ela sirva mais a Deus, né? Eu quero levar meu marido ali todo domingo para a igreja, eu quero que ele vivencie mais, que a gente possa ter mais momentos em família. Então, assim, cresceu desde a área pessoal, profissional e até mesmo eu consegui minha carteira também de habilitação, porque eu não Sim, dirigia, não né? Eu não dirigia. dirigia. Hoje vai e volta pra todo lugar É, dirigindo. esses dias a minha cunhada até falou, ela, você tá dirigindo uma hora dessa? Eu falei assim, minha filha, agora eu resolvo tudo, o homem tá aqui, eu vou pra tudo Sou quanto é lugar. desenrolado agora. Então, assim, eu tirei a minha CNH, estou fazendo uma faculdade, né? Inclusive, essa faculdade é patrocinada. É, por quem? Esse, pela melhor empresa, né? Tá vendo? Isso não é para todos os cobradores, viu? Mas Não é para mesmo. quem tem direito, aí, ó, é o famoso direito adquirido. É É, a Neomar, a gente paga pós-graduação e para você a faculdade de administração, né? é isso, eu estou fazendo gestão Gestão financeira. financeira. Gestão financeira hoje. E assim, são muitas coisas. Eu sou grata muito a Deus por tudo que aconteceu. Eu sei que cada coisa que eu passei foi Ele me sustentando para estar onde eu estou hoje, para estar vivenciando o que eu estou vivenciando Amém. hoje. Eu Coisa sou boa. muito Fico grata. feliz de você ter evoluído profissionalmente, espiritualmente e profissionalmente, principalmente, né? Toda Sim. certeza. Agora, para nós encerrarmos, imagina aqui que essa mensagem que você vai dar vai chegar para todos os guardiões e todos os futuros guardiões. Qual que é a mensagem que você quer falar para eles, que eles escutarem? Uma coisa que eu sempre carreguei comigo, e que eu acho que é válido para todo mundo, é você ser perseverante. Você nunca desistir do que você quer. Por mais que às vezes você encontre alguma dificuldade, alguma palavra de desânimo, você acredite, chega e faça a sua parte. Independente do que os outros falam, às vezes chega pessoas para desanimar, mas acredite, venha para cá, dá o seu melhor, porque eu estava conversando essa semana com uma pessoa e eu falei, aqui essa empresa é uma empresa que, tipo assim, eu não acordo e penso, meu Deus, hoje eu tenho que ir para essa empresa. Não, aqui a gente não quer ir embora, né? A gente está aqui o dia todo, mas fica segurando, chega em casa tarde, e é a vontade de estar aqui o tempo inteiro, é a vontade de estar cuidando. Então, é isso. Não desista nunca de tudo que você quer, de tudo que você almeja, e venha fazer parte do nosso time de guardiões. Top, ó, show. Então, em resumo, o que a Alessandra trouxe é resiliência. Tenha resiliência, né? Resiliência. Alessandro, E obrigado acredite. por você ter participado aí com a gente desse quadro Respeita a Minha História. Eu agora sei um pouco mais ainda da sua história, que eu não sabia. Na minha cabeça, eu imaginava que o Gabriel não tinha sido planejado. Olha que loucura, tá vendo? Então, por isso que é bom a gente saber cada vez mais. Uma curiosidade, quando eu falei com o Kenson, isso foi lá em 2020, aí ele conversando, ele, não, eu vou com meus 3 filhos, a minha esposa e minha mãe para Fortaleza. Aí eu falei assim, ô Kenson, mas os seus 3 filhos e as mães dele, não, é uma só. Eu falei, caraca, é uma só? Uma só, porque olha só minha cabeça de jeito que tava. Não, você quer um menino que saiu fazendo filme, um monte de mulher aí, mas não. Olha só a história que vocês têm traçado e desde os 14 anos eu tenho certeza que vocês vão viver muito tempo juntos. Muito obrigado pela toda a sua contribuição que você tem conosco desde dezembro de 2020 até hoje. Eu tenho certeza que nossa caminhada vai ser muito longa aqui na Evogard. Amém. Nós, se Deus quiser e Ele permitir, os nossos filhos, né, farão parte dessa história também. Então, mais uma vez, minha gratidão por você também, viu? Amém. Obrigado. Obrigada. Não é à toa que o nome é eternidade, né? É, Significa eternidade, justamente. né? Erro de eternidade. Ei, guardião, respeita a minha história.